Então, uma boa noite a todos, que a gente tenha uma boa reunião. Vamos começar, Adriana? Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece, pedindo sempre proteção, auxílio aos nossos mentores, aos nossos mestres, aos nossos guias espirituais, a Jesus, a Nossa Senhora, a mãe de todos nós. Ó Pai, ilumina. Ilumina a todos que estão conectados nesse momento, encarnados e desencarnados. Que se possa, Pai, neste momento, neste dia, de auxílio aos amigos perdidos na ignorância, que possamos tocar e que eles possam sentir o toque desse amor. Tocar com amor e sentir com amor. Ó Pai, peço, auxilia-nos no trabalho de hoje, para que todos possam sentir o toque do amor e, principalmente, o acolhimento que tantos necessitam. O acolhimento de espíritos que se perderam, o acolhimento de espíritos que lutam, o acolhimento de espíritos que muitas vezes fogem do auxílio, o acolhimento de espíritos endurecidos. Que possa ser possível plantio de uma pequena semente, semente do amor, que sempre irá germinar, sempre. Pode ser mais demorado, mas irá germinar, porque o amor, ele sempre vence, sempre vence. Lembrando que toda a conexão de amor que você faça, não importa onde você esteja ou que nível espiritual você tenha, conexão com o amor, ela ultrapassa as barreiras que conhecemos, as barreiras físicas, energéticas, espirituais e muitas vezes até do próprio tempo. Abençoa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, Jesus. Bom, como a gente sempre comenta aqui, aqui no nosso querido Centro Simplesmente Amor, nós temos a sequência de atividades e estamos já, quase 2 anos sem atividades regulares por conta da pandemia, mas nós recebemos então agora a orientação de que
o centro será reaberto para funcionamento regular, ainda que com muitos cuidados, com todas as prevenções, com álcool gel, com o uso da máscara o tempo todo. A gente busca ter aqui uma ventilação bem grande e também as pessoas ficarem mais distanciadas aqui no salão. Então, nós vamos reabrir para que as pessoas possam vir a partir da próxima terça-feira. É a terceira terça-feira do mês, dia 15 de março, que vai cair, né? A próxima terça-feira. E, né, não sei se todos se lembram, mas, eventualmente, alguém que esteja assistindo e nunca ouviu, só para a gente relembrar. Nós temos, em cada terça-feira do mês, uma atividade, né? Foi assim direcionado e orientado que nós tivéssemos esse tipo de trabalho. Então, a primeira terça-feira de cada mês, a gente dedica a um estudo. Nós estudamos o Livro dos Espíritos e estamos na sequência da numeração das questões, né? Na segunda e na quarta terça-feira de cada mês, a gente tem os trabalhos de tratamento espiritual. O que são os tratamentos espirituais? São aqueles momentos, né, em que a casa acolhe e os médiuns, como o próprio nome diz, são os intermediários, eles vão se prontificar a serem instrumentos e darem passagem, darem acolhimento para que os espíritos possam se manifestar. E nessa manifestação, eles podem ser acolhidos, eles podem ser orientados, isso sempre sob a orientação da espiritualidade maior, de toda a orientação da casa espiritual, totalmente espiritualmente, é o mais importante, né? E os médiuns aqui se colocam como instrumentos de toda essa orientação. E na terceira terça-feira do mês, como a gente sempre teve, é o dia do tratamento perispiritual. Então, é o dia em que a equipe médico-espiritual se manifesta e vai fazer o cuidado, o tratamento do perispírito das pessoas que tiverem necessidade, daquelas que estiverem necessitando desse tipo de tratamento. E como a gente sempre aqui já fez várias falas sobre isso, a gente já estudou bastante, mas a gente sempre volta, porque o conhecimento nunca é demais, né? Então, os assuntos numa casa espírita, eles vão se repetir, com certeza. Porém, cada vez a gente reforça os pontos, traz um outro enfoque e a gente sempre vai adquirindo mais conhecimento, né? E nessa toada, a gente só lembra, então, que na próxima terça-feira, dia 15, né, a casa vai estar aberta a partir das 19 horas, e chegando as pessoas aqui, a gente vai orientar para poder fazer o atendimento necessário de fazer o funcionamento regular. Então, quem estiver em São Paulo e queira vir, vai vir até aqui, vai receber o passe, e, na medida da necessidade, vai poder ter o atendimento, né, conforme for necessário, conforme for indicado pela equipe espiritual da casa, tá bom? Então, a gente espera que nós tenhamos um bom retorno. Se Deus quiser, a disposição é grande, a boa vontade também, tá? Muito grande de a gente se encontrar de novo. Sempre com muito cuidado ainda, é necessário, a gente sabe que é, mas a gente vai retomando devagarinho, com todos os cuidados necessários, tá? E nessa linha, a gente vai colocar para lembrar que a gente está buscando, por vários motivos, mas a gente, até com uma questão de benefício para quem vier, a recomendação, a gente recomenda que cada um traga ou um recipiente, uma garrafa com água ou vazia, que seja, pode abastecer aqui, e durante o passe, essa água já vai ser fluidificada, de modo que a pessoa possa tomar um pouquinho dessa água aqui e depois ela leva para casa. E aí já pode utilizar essa água durante a semana, tá? Então, é muito interessante que a gente se acostume com esse novo jeito, até pela vantagem que é a gente poder levar a água fluidificada para casa.
porque a gente sabe, a gente já falou aqui em outras vezes, né, trouxe até embasamento científico para isso, e a gente sabe da grande vantagem, dos grandes benefícios que a água fluidificada nos traz. Então, e fora o fato de que aí a pessoa vai poder já levar para casa, tá bom? Então, a gente recomenda, sugere, recomenda fortemente que cada um traga o seu recipiente. Eu já tenho trazido aqui, ó, tenho um recipiente aqui com a minha aguinha e a gente já, cada um tem o seu, tá? E, enfim, se a pessoa não trouxesse, se esquecer, tudo bem, a gente até serve aqui no copinho, mas a ideia é que cada um realmente já se acostume nisso aqui no nosso centro, tá bom? E a gente tem que pensar aí, como vantagem secundária, mas também importante, é o fato de a gente usar cada vez menos o plástico dos copinhos, né? Acho que a natureza agradece, o planeta também, tá bom? Bem, então, só lembrando também da água, que caso já não tenha pego o seu recipiente aí, já coloca do lado, que daqui a pouquinho... A gente sabe que durante todos os trabalhos, o tempo da palestra, os nossos amigos espirituais já estão agindo, né? Já estão fluidificando essa água. Mas é claro que a gente tem um momentinho da nossa prece e que a gente realmente canaliza mais essa energia. E a nossa participação, a nossa energia é extremamente importante. Aliás, falando sobre energia, esse é, inclusive, o assunto, vamos chamar assim, principal de hoje, na mesma energia, vamos dizer, na mesma ideia dos trabalhos que são desenvolvidos nas segundas e quartas terças-feiras do mês, que a gente chama de tratamento espiritual, e que é o momento em que os nossos amigos perdidos na ignorância, como assim são chamados por orientação da equipe diretiva da casa, equipe espiritual, e popularmente, né, conhecido como obsessor. Então, a gente sabe o que seria obsessor, por que eles atuam, e como é que a gente faz para poder lidar com obsessão. Será que a gente está sofrendo alguma obsessão? Será que a gente sofre? Será que tem o tempo inteiro? Como é que isso funciona? O assunto sempre é complexo, nunca que a gente consegue falar aqui em 10 minutinhos, mas acho que, como eu disse no começo, quanto mais a gente se dispõe a ouvir, estudar um pouquinho, e no sentido de que a gente fala aqui um pouquinho, mas aí cada um de vocês, se tem um pouquinho mais de curiosidade, vai buscar, vai pesquisar, vai buscar referência, ler sobre o assunto, porque tudo é acréscimo, tudo é enriquecimento do saber da gente, né? Então, não sei se todos sabem, mas o que significa obsediar? Obsediar significa alguma coisa que está ao redor, que fica sempre rodeando, e não necessariamente no sentido positivo, né? Então, é alguém, né, que pode estar nos rodeando e que pode estar se afinizando com aquilo que a gente traz ou, eventualmente, querendo nos descobriu algum inimigo do passado, alguém para quem a gente fez alguma coisa ruim e que, de alguma forma, conseguiu nos localizar, ainda que a gente esteja hoje com outra roupagem, né? Que a gente está de outra forma, que a gente está com outro corpo, com outra aparência, mas, de alguma forma, eles conseguiram nos localizar. Bom, antes de falar sobre exatamente esse tipo de obsessão mais dirigida, a gente precisa pensar um pouquinho sobre essa questão de por que existe alguém que pode estar nos rodeando e de uma forma não muito positiva. A gente sabe também que existe uma contribuição da nossa parte, né? Porque é muito comum a gente pensar assim, nossa, tem um obsessor e eu preciso me ver livre, eu vou no centro espírita para que tirem isso de mim, para poder que eu te limpe, né? E a gente? E a nossa responsabilidade nisso? Onde fica? Para a gente começar a entender o
que significa essa responsabilidade, que é diferente de culpa, que a gente precisa ter sempre isso em mente, que a gente precisa pensar que nós todos estamos neste corpo, mas tudo é energia. Então, já existem todos os estudos da física, que tudo que a gente entende como material, como matéria, na verdade, são densificações das energias sobre variados aspectos e graus de densidade. Então, nós somos energia, só que numa determinada densidade. Então, a gente enxerga como uma coisa material, como corpo, como pele, como, né, osso, mas é tudo energia. E ao mesmo tempo que a gente tem essa densidade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles giram na gente, a gente produz pensamento, a gente sente as coisas, e isso também é uma emanação de energia. Então, essa energia que emana de nós, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, essa energia, ela foi chamada a gente teve esse nome, não precisa pesquisar, foi falada por André Luiz, numa psicografia de Chico Xavier, tá, nos livros dele, ele deu um nome para isso. Quando a gente pensa, a gente sente, a gente exala essa energia, a gente cria ao nosso redor uma psicosfera. Então, o que é a psicosfera? A nossa própria psicosfera, a psicosfera individual. É a energia resultante de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos, inclusive de tudo que a gente já viveu, do que a gente já fez, que ficou como energeticamente impregnado de outras encarnações que nós já tivemos. Então, nós temos um campo eletromagnético ao nosso redor, que é a nossa psicosfera. E essa nossa psicosfera, ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem forma. Tá? Pessoas que tenham a capacidade de enxergar como se fosse né, muitas pessoas falam a aura, né? Tem cor, mais luminoso, menos luminoso, cores variadas, né? E ela tem a intensidade de iluminação, não é só a cor, isso tudo depende da vibração da energia de cada um de nós. E essa nossa psicosfera, ela é exalada de nós, mas ela também entra em contato com as outras psicosferas das outras pessoas. Então, sempre haverá uma interação. E a soma das psicosferas de todos os indivíduos significa, como resultante, a psicosfera no lugar onde a gente está. E, no sentido macro, da cidade, do estado, do país, do planeta. Né? Então, nós, ao mesmo tempo que nós contribuímos para a psicosfera do planeta, nós também recebemos essa contribuição. Então, a gente tem sempre uma interação. E daí vem a nossa responsabilidade. Porque se a gente sabe que a psicosfera é formada da emanação de todos os nossos pensamentos e sentimentos, a gente precisa cuidar disso. E aí a gente se lembra do que existe no Evangelho, que fala a frase vigiai e orai. Então, né, a gente tem como tradição escutar sempre orai e vigiai. No Evangelho de Lucas, a frase está invertida, vigiai e orai. O que é esse vigiai? Vigiai é a gente ser assertivo, a gente cuidar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Né? E aí, a partir disso, a gente também pode se conhecer, ir se conhecendo e também aprendendo o que a gente pode fazer para a gente melhorar essa nossa aura, esse nosso campo eletromagnético. A nossa responsabilidade é grande, sim, ao mesmo tempo que nós somos influenciados, nós também influenciamos, né? E aí a gente sabe que essa psicosfera que a gente gera, ela também vai entrar em afinidade com outras psicosferas semelhantes. Daí a gente fala das afinidades e das simpatias, das antipatias, porque assim como há pessoas que vão se afinizar com o nosso campo eletromagnético, existem outros que
não vão se afinizar, pelo contrário, vão se antipatizar, porque não é semelhante, não se afiniza, né? Então, a gente pode pensar nisso no sentido prático. Quantas vezes a gente conhece uma pessoa e aí você nunca viu a pessoa na frente, mas olha, é uma sensação tão agradável, né? Tem uma simpatia, a gente até pensa, nossa, parece que eu conheço essa pessoa faz tanto tempo. Então, a gente pode ter certeza que isso significa uma afinização desse campo eletromagnético, dessa nossa psicosfera. A gente tem semelhanças, tá? Então, é muito importante que a gente cuide da nossa psicosfera, porque na medida em que a gente vai trabalhando e fazendo com que ela fique mais positiva, mais agradável, isso contribui não só para o nosso bem-estar, como para o bem-estar dos outros também, tá? A gente falou um pouquinho sobre, logo no começo, né, a questão de influências de espíritos obsessores, nossos amigos perdidos na ignorância, mas isso tem a ver, sim, por isso que eu estou falando tanto de psicosfera aqui. Por quê? Porque nós vamos atrair, vão se afinizar conosco aqueles espíritos que já desencarnaram e que estão mais ou menos na mesma sintonia. Eu sempre falo aqui a questão da sintonia e dou o exemplo do rádio, né? Então, o que a gente faz quando a gente liga o rádio? A gente vai lá, ou no botão, agora a gente tem o botãozinho, né? Aperta, e aí ele procura automaticamente uma estação. Porém, quem que tem o controle desse botão? Seja para a gente girar, que hoje em dia não tem muito, só alguns modelos vintage. Em casa tem um modelo vintage que ainda tem o botãozinho para girar, para achar a estação. Mas, mesmo que seja no celular, que a gente aperta o botãozinho e vai selecionar uma música, um programa, um vídeo. Quem tem o controle disso? Nós temos o controle. Está nas nossas mãos a seleção daquilo com quem a gente se afiniza. Então, um exemplo simples que é uma música. Você vai lá, qualquer programa, hoje em dia, né, um canal, como é que fala? Um site de streaming, e você vai lá e aperta o botãozinho e você vai lá e seleciona. Você monta a sua playlist, você vai em outras playlists, você busca músicas de que você goste, ou seja, você tem o controle de sintonizar aquilo que te faz bem. Então, na hora que a gente fala sobre psicosfera, a gente tem que lembrar exatamente disso, que a gente pode pensar sempre que a psicosfera nossa, toda essa aura que a gente emite, ela tem a ver com aquilo que a gente busca, com que a gente se sintonize, tá? Então, esse é o fundamental quando a gente fala de psicosfera. E a gente tem esse ponto fundamental quando a gente fala sobre influências espirituais. E antes da gente ir um pouquinho mais além, só lembrando, questão de obsessão, de obsediar, de estar ao redor, nem sempre no sentido positivo, não é só de desencarnado para encarnado, né? A gente já sabe disso, já até falou aqui outras vezes, mas é sempre bom lembrar. Uma obsessão, algo que fica fixo, que fica pensando de uma forma até ruim, pode se dar de um encarnado para um outro encarnado. Você fica sempre pensando naquela mesma pessoa e revendo coisas que você quer que ela passe ou que ela te magoou. É uma forma de obsessão, porque você está emanando para ela a sua energia, o seu pensamento, que não está bom, tá? Pode ser de desencarnado para outro desencarnado, lá no plano espiritual também tem, né, Adriana? E a gente sabe que tem dos encarnados para outro encarnado, do desencarnado para o encarnado, e a gente sabe que tem de desencarnado para desencarnado, enfim, pode se dar
de vários ângulos, de um para o outro, do outro para um, e assim vai. Enfim, a gente sabe que obsediar é isso, é estar focado sempre numa outra pessoa, não com sentimentos ruins. E aí, como é que isso vai cada vez se fortalecer? Quanto mais a psicosfera da pessoa estiver vibrando na mesma sintonia. E aí a gente fica pensando, porque é muito comum, né, que a gente sempre pense assim, a gente quer solução externa, que venha alguém de fora e resolva o nosso problema. Então, eu vou no centro espírita, os médios vão lá me dar um passe, vão fazer uma desobsessão e vão tirar o obsessor de mim, eu quero me ver livre. E a pessoa pode até ir no centro. Esse amigo perdido na ignorância, ele pode até se manifestar, ele pode até ser acolhido, ele pode, inclusive, ser encaminhado. E aí foi feito, sim, um trabalho de desobsessão daquela influência. Mas a pessoa, né, terceirizou a responsabilidade dela, foi lá, sai do centro, volta e continua vibrando na mesma frequência. Mas aquele cara lá no meu trabalho, ele é assim, é tal, acorda de manhã, já pensa, puxa, eu tenho que trabalhar, vou encontrar com tal pessoa. Vai encontrar com 20 pessoas no trabalho, mas ela só pensa naquela outra chata com quem ela tem problema. Será isso não será uma forma de obsessão da gente para outra pessoa? Então, o que a gente precisa ficar muito atento? Na forma como a gente está vibrando. Qual é a sintonia dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos? E essa busca por elevar a nossa sintonia, a frequência ficar mais elevada, né, para sintonizar uma outra estação mais agradável, é responsabilidade nossa. Tá? Então, a gente lembra, no Livro dos Espíritos, a gente sabe que nossa, fala muito sobre isso, mas para a gente sempre lembrar, tem na questão 459, quando é perguntado aos espíritos, os espíritos nos influenciam? E eles responderam, muito mais do que pensam. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, como é que a gente vai fazer para se ver livre de influenciações negativas que nos trazem mal-estar? Quando nós vamos cuidar da nossa psicosfera. E aí vem várias formas, várias coisas que nós podemos fazer para isso, tá? O assunto é longo, é complexo, mas eu queria hoje só deixar isso. É muito importante que cada um de nós pense no que está vibrando, no que está sendo mais focado o seu pensamento. Em que estação você está se sintonizando? Em que estação eu estou selecionando para ficar ouvindo, para poder ficar sintonizado nela? E a partir disso, a gente começa a pensar que a nossa reflexão, o nosso autoconhecimento, a nossa autopercepção faz uma grande diferença na vibração que a gente emite e, por consequência, em tudo aquilo que a gente atrai para que entre em sintonia conosco. Tá? Eu acho que, né, por hoje era essa a minha contribuição. A gente vai continuar o assunto, vai sempre ter mais alguma coisa, mas eu queria deixar isso. Vamos cuidar da nossa psicosfera, tá bom? Espero que tenha sido útil de alguma forma, tá bom? Yeah? Estava ali, ouvindo e sendo intuído pelo Heitor, que é o espírito que dirige o centro, né? Que nos auxilia sempre, nos dá sempre
essa base. E ele trouxe uma parte que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de processos, como falamos de processos obsessivos, né? Processos que adoecem. Uma prática que acontece bastante, que é a questão do aborto. Então, o que acontece quando ocorre o processo do aborto? Então, nós espíritas, a partir do momento que o espírito se conectou à essência, né, se conectou ali ao formou-se o embrião, existe vida. Se existe vida, logo existe uma alma, existe um espírito ali. Se retira-se esse ser, ele vai sentir a dor, ele vai sentir o medo, ele vai sentir a sensação da perda, da morte, da rejeição e assim por diante. Muitas vezes, aqui no centro mesmo, a gente encontra situações onde o Dr. Evandro remove ainda espíritos presos ao corpo da mulher, e não só da mulher. O espírito pode ter uma conexão com o pai também. Então, ele pode ficar plugado no pai como um obsessor. Só que ali é um obsessor que tentou encarnar, é um obsessor que ama o obsediado, ele ama o ser com a qual ele está ali, essa ligação é extremamente forte através do amor, porque só se cria ódio quando se ama, de alguma forma. Então, essa situação de espíritos que são conectados ou tornam-se doentes através do aborto, acontece bastante. E são, por ser uma situação que ninguém fala, é vergonhoso, ou as pessoas querem esquecer por trauma pela situação a qual passou. Logicamente, a pessoa teve e aí a gente entra em várias vertentes, né? Uma pessoa que foi violentada e o espírito está ali. Como é amar esse espírito, né? Bom, realmente, é uma grande prova. Eu não sei responder, mas é uma grande prova. Agora, o que nós mais observamos às vezes, a falta de uma programação coerente ou um simples eu não estou pronto para ser mãe ou ser pai, ou um simples descaso, né, com a questão da vida. E da vida da própria mulher, né, em si. Quando a mulher comete um aborto, há uma bagunça de hormônios no corpo dela absurda. Então, todo esse processo é importante que olhamos para isso. Tem um livro chamado Deixe-me Viver, que fala, é um livro psicografado que fala assim, só sobre processos desde o começo da programação, ali, a conexão entre o pai, a mãe, o espírito que está se programando para vir, o acolhimento do pai, o acolhimento da mãe, ele se prepara para vir, até as formas que o espírito tem que planejar para que ele possa ser aceito por essa família. Eu lembro de um caso que foi muito interessante. O espírito, isso há muito tempo atrás, não tinha internet nem nada, quando esse livro lançou. Agora, há exames que você faz antes dos 3 meses que você consegue saber se a criança
ela tem algum tipo de anomalia, algum tipo de deficiência, ou se o feto ali, né, tem alguma dificuldade. E nessa situação, o casal, ele era um casal que tinha condições de ter filhos, era um casal abastado, então, mas eles queriam um filho perfeito. Eles já tinham cometido, já, se não me engano, se não me engano, o mesmo espírito tentou vir 2 ou 3 vezes. E como vinha com... A missão do espírito era vir com uma deficiência, e a missão dos pais ali era acolher esse espírito, né? Auxiliar nessa evolução. Mas eles faziam um exame, ia para os Estados Unidos, faziam um exame, percebia que o feto não era um feto perfeito, eles iam e cometiam um aborto. Até uma forma, até vir um espírito perfeito. Até a mulher conseguir engravidar de um espírito que eles achavam que era perfeito. A gente fala de uma perfeição, né? O que é perfeição para nós? Não adianta ter um corpo perfeito e uma mente perturbada. O espírito, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas deficiências físicas, emocionais, mentais. Todos nós temos. Algumas são mais agravadas, outras não, outras menos. E nesse caso, a programação do espírito qual foi? Juntamente com o mentor dele. Para que a próxima gestação, a criança nascesse de forma perfeita, mas aos 5 anos ela sofreria um acidente e ela ficaria, eu não me engano se era paraplégica ou tetraplégica. E foi o que aconteceu. A mulher engravidou, fizeram o exame, o feto estava perfeito, teve a criança e em um acidente, se não me engano, de cavalo, a criança ficou... eu não lembro se é paraplégica ou tetraplégica, mas ela veio ela precisava passar por isso, ela precisava... Era a missão, era a necessidade do espírito para ter essa evolução. E o casal não suportou. Se separaram e a mãe ficou com a criança, mas ficou eu lembro dessa história, esse livro eu li já faz mais uns 15 anos atrás, e ficou muito frisado como essa programação espiritual até vem com o que a Fran falou, quanto o processo dos espíritos, não só de obsessores, mas o quanto esse processo espiritual nós estamos envolvidos de forma muito mais do que imaginamos, muito mais do que conseguimos compreender até. Então, o que pedimos, né? Essas situações que às vezes as pessoas chegam, poxa, eu cometi aborto, o que eu faço? Bom, quando a pessoa busca a espiritualidade e ela sente, ela vem muitas vezes pela culpa ou simplesmente porque ela não tinha conhecimento da questão da espiritualidade, pela questão da ignorância, ou por medo, ela comete aí o aborto. O que é feito depois, né? O espírito pode ficar preso a ela? Pode. O espírito pode ser socorrido? Pode. E qual o tempo do espírito ser socorrido? Não sei te responder. Pode ficar a vida inteira, ou pode tentar reencarnar novamente com os mesmos pais, ou ele pode ser auxiliado a qualquer momento quando ele pedir ajuda. Mas a maior necessidade desse espírito é o acolhimento da mãe, o acolhimento do pai, sentir o amor. Ele vem necessitando do amor. É um espírito que vem numa conexão com aquela família. E ele simplesmente foi rejeitado. Então,
Para uma pessoa que é rejeitada, para um espírito que é rejeitado, ele precisa ser acolhido. Então, a pessoa que cometeu a questão do aborto, se ela busca espiritualidade e ela tem essa questão da consciência, peça perdão. Faça o exame de tudo como você conhece agora, tudo que você hoje é capaz, hoje você está mais velho, hoje você está com uma possibilidade maior, uma consciência maior, uma espiritualidade mais evoluída. Hoje você faria? A maioria das pessoas diriam que não. Então, a partir daquele momento, peça perdão a esse espírito, peça perdão a esse ser que veio através de você, mas não pôde continuar a sua missão. Esse é o princípio. Depois, são outros trabalhos, tem espíritos que, a partir desse momento que é feito o pedido de perdão, ele é socorrido. O plano espiritual nunca o abandona. O plano espiritual nunca abandona nenhum de nós. Ele é socorrido, ele é acolhido. Então, pessoas que, ou às vezes, pessoas que conhecemos, né? Amigos, amigas, passam por situações. Detalhe, né? Imagine um espírito que está preso ali, vibrando com amor, vibrando com raiva, vibrando com culpa, vibrando com se sentindo rejeitado em você, próximo a você. Então, a pessoa que está encarnada, ela, de certa forma, a vida dela não vai estar harmônica, não vai ser de forma muito leve. Ela vai ter algumas situações, acaba se desenvolvendo muitas outras situações, acaba desenvolvendo, às vezes, um processo físico, uma doença física, questão de, muitas vezes, acaba desenvolvendo até situações, miomas, lógico, todos os miomas são espíritos provocados? Não, não necessariamente. Mas o espírito pode se conectar àquela massa e ter vida. Então, assim, viver anos de uma forma praticamente um ovoide, né? Pode trazer vários problemas ginecológicos para a mulher ou para o homem, lembrando que o espírito também pode se conectar no pai. Isso pode ocorrer também. Então, desde situações físicas, situações energéticas e até situações emocionais. Já tem pessoas que tinham uma depressão profunda, mas ela não entendia por que ela era tão triste. Ela teve um diagnóstico de depressão, mas na verdade ela sentia a dor do espírito a qual ela tinha feito aborto. Então, tudo isso acaba desenvolvendo dentro da nossa psicoesfera, como a Fran colocou, segundo a André Luiz, dentro desse processo, quando a gente vai trabalhar a questão da vida espiritual, trabalhar processos de obsessão, o aborto, ele faz parte dessa situação de processo obsessivo, sim. Então, o que podemos fazer? Pedir perdão. Perdoar, emanar amor. E também pedir perdão a você mesmo. Emanar amor a você mesmo. Pedir força e fé para concluir a sua missão. Nem todos nós sabemos qual é a nossa missão. Mas pedir para ter força para continuar no nosso propósito, na nossa vida, em processo evolutivo como espírito, né? E sermos felizes dentro desse processo é extremamente importante. Bom, vamos... Tem algum recado? Um recado mais? É isso?
fechando. A pequena minha caneca ali. Essa. É uma caneca de café, mas também colocamos água. Vamos fazer a nossa prece para fluidificar essa água, possamos poder tomar essa água pela semana inteira, aqueles que quiserem continuar ou colocar no recipiente maior e ir completando, assim você terá água a semana inteira. Bom, vamos achar aqui. Pedir com amor ao Pai, Nossa Senhora, Mãe de todos nós, nos acolhe, nos protege, nos dá amor. Pedimos acolhimento para todos os espíritos que se perdem e se perderam na ignorância, na raiva, no medo, e que essa energia possa chegar a todos aqueles que lutam em guerra, dentro de uma guerra, não há vencedores, e assim, espíritos que sofrem, perdem, muitas vezes, a própria vida, o próprio conhecimento, a própria lucidez. Mãe de todos nós, abençoe e acolhe a todos que por uma ignorância perdem ou tiram a vida. Bons espíritos, fluidifiquem essa água para que possamos sentir em nosso corpo o mesmo amor, a mesma paz, a mesma tranquilidade que temos em espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim seja. Abrir onde abre aqui? Deixa eu olhar do outro lado. Está liberado para todo mundo aí. Quem puder, quem quiser abrir a câmera ou abrir o microfone. Boa noite aí. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Boa noite. Posso sentir aí essa Boa energia. semana. Boa noite. Tudo de bom. Caroline, ontem foi seu aniversário, sua tia está falando Obrigada. aqui. Feliz aniversário, atrasado, parabéns. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Fique com Deus. Obrigada. Beijo. Aqui, ó, Adriana.